As atividades no CT Parque Gigante seguem acontecendo para a preparação visando o retorno do Campeonato Brasileiro no dia 1º de abril contra a equipe do São Paulo. Mas, no bastidor, o Inter toma decisões importantes e que vão impactar no restante da temporada. A janela de transferências se fecha e a direção colorada decidiu por não fechar nenhum reforço nesta primeira parte de janela. A ideia é trazer um novo zagueiro na janela do meio do ano. E aí, mirar em nomes mais altos e, consequentemente, mais caros, que já estão em negociações com o clube desde o início dessa temporada. A gente fala também sobre os jogadores que estão servindo às seleções nas datas FIFAs. Equador empata com a equipe do Marrocos, sem a presença de Félix Torres. Mas o maior impacto está na partida entre Uruguai e Inglaterra. O empate em 1-1 também teve a ausência de Sérgio Rocher, que ficou no banco de reservas preterido por Muslera, algo que pode ser definitivo também quanto à Copa do Mundo. A gente fala também a respeito do jogo contra o Botafogo, que tem mudança de local definido pelo Campeonato Brasileiro, e a partida contra o Atlético, que tem uma nova sede possível de acontecer. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 27 de março de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante. Mais um dia de atividades com portão fechado. O técnico Paulo Pezzolano evoluindo no processo de ganhar lastro físico, que está sendo a prioridade da comissão técnica durante este período de data FIFA, pensando na retomada do Campeonato Brasileiro no dia 1º de abril contra a equipe do São Paulo. Na tarde dessa sexta-feira, inclusive, eu reagi às imagens publicadas pelo Internacional dos treinamentos que aconteceram nesta semana, com atividades bem interessantes, de duelos individuais de jogadores, algumas atividades físicas também bem interessantes, e eu gravei esse vídeo na tarde de sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos avançar, porque o dia ele foi muito decisivo quanto ao restante da temporada colorada, porque se fechou a janela de transferências. E aquilo que a gente imaginava que ia acontecer acabou se confirmando. O Inter não fechou nenhuma contratação e, com isso, seguirá até a metade do ano com o elenco atual. Mesmo com o transfer ban tendo demorado para cair e ser retirado pela FIFA, houve a retirada. Por volta do meio-dia, a FIFA atualizou o seu site, o portal do transfer ban, e retirou o nome do Internacional em função das últimas pendências terem sido resolvidas junto ao Krasnodar da Rússia pela compra do atacante Wanderson, que o Inter devia uma parcela na casa de 4,5 milhões de reais. Isto foi resolvido, o nome do Inter foi retirado do transfer ban. Haveria tempo hábil de registrar uma contratação se ela tivesse sido feita, mas ela não foi feita. O Inter optou por não avançar no negócio João Marcelo, o Cruzeiro optou por não avançar com o Inter na negociação pelo zagueiro João Marcelo, também a pedido do técnico Arthur Jorge, recém-chegado no Clube Mineiro. E em função disso, o Inter não trouxe nenhuma outra proposta por nenhum outro zagueiro e não fechou nenhuma contratação. O Inter termina a primeira janela de transferências com aqueles 6 reforços que tinha. Paulinho para o setor do meio-campo, Félix Torres para o setor da zaga, Matheus Bahia, lateral esquerdo, além disso, o Vijagra, volante, e 2 atacantes, o Kaique e também o Alejandro. Estes são os 6 reforços que o Inter trouxe nesta primeira janela de transferências de 2026 e agora foca as atenções na janela do meio do ano. Fabinho Soldado foi claro ao longo das últimas semanas ao afirmar que esta janela de agora ela era menor do ponto de vista de opções que o Inter tinha à disposição e que o foco ele é na janela do meio do ano, porque ali o Inter tem condições de buscar nomes
mais de peso, nomes melhores e que tem até uma condição financeira do Inter competir de uma maneira melhor. E isto vai acontecer. O Inter já está em conversas com jogadores, por exemplo, que estejam em fim de contrato com seus clubes na Europa ou que estejam em vias de voltar para um clube onde ele está disponível para empréstimo, como é o caso do Diego Carlos, que atua pelo Como da Itália, mas pertence ao Fenerbahçe da Turquia e volta para o Fenerbahçe agora da metade do ano. É o grande sonho do Internacional para metade da temporada e se busca esta contratação. O Inter vai tentar avançar na janela do meio do ano, mas até lá vai com este elenco que está no momento. Tá? Dito isso, vamos falar sobre data FIFA. Tá? 2 jogos envolvendo jogadores do Internacional. Equador empatou com o Marrocos em 1-1, partida esta que aconteceu na Europa. O Equador não teve a presença do Félix Torres, tá? Que ficou no banco de reservas. A zaga da seleção equatoriana ela é formada por Hincapié e Pacho. E o Félix Torres é reserva e não entrou no decorrer da partida. Também não entrou, e este tem um impacto um pouco maior porque foi a grande surpresa dessa data FIFA envolvendo o Internacional, Sérgio Rocher. O Uruguai empatou em 1-1 com a seleção da Inglaterra. E Sérgio Rocher foi reserva. Ele perde a posição de titular do gol para Muslera, goleiro experiente uruguaio e que agora volta a estar na mira da seleção uruguaia, do técnico Marcelo Bielsa, que preferiu Muslera a Sérgio Rocher. Isso pode ter um impacto no Internacional? Pode. O Rocher trabalhava muito pensando na Copa do Mundo. O Rocher trabalhava muito pensando no Mundial do meio do ano. E a ideia dele perder essa vaga de titularidade, a gente não sabe como que vai chegar na cabeça do goleiro colorado, como que ele vai assimilar isso. E claro, como que o Bielsa vai tratar disto com ele. Mas é de se observar como que vai ser o retorno do Rocher, como que vai ser a utilização do Rocher no jogo do Uruguai contra a Argélia, que acontece no dia 31 de março em Turim, na Itália. É de se observar como que vai ser a reação do goleiro do Inter a partir de agora. Por último, informações sobre locais de jogos do Inter. Tá? O Inter enfrenta no final de semana, no dia 26 de abril, a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E essa partida não vai acontecer no Rio de Janeiro, ela vai acontecer em Brasília. Tá? Isto porque um empresário local comprou o mando de campo da partida junto ao Botafogo e levou a partida para o estádio Mané Garrincha. E o Inter, portanto, vai atuar em Brasília contra a equipe do Botafogo. A ideia é lucrar no Mané Garrincha com a compra do ingresso por torcedores do Botafogo, por torcedores do Internacional, e isto vai acontecer a partir do momento que a partida acontece em Brasília, que tem um bom fluxo de torcedores dessas duas equipes. Uma outra informação importante é sobre o jogo do Atlético pela Copa do Brasil, que não tem um local definido. A gente já falou aqui de possibilidade do Couto Pereira, de Santa Catarina, São Paulo, mas agora um outro estádio que está sendo sondado é o de Juiz de Fora. Tá? Estádio de Juiz de Fora foi cotado, foi sondado pela direção do Atlético, que está buscando um local para mandar esta partida. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds deste sábado que tem data FIFA, jogos espalhados pelo mundo para você apostar e fazer a sua fezinha, tá? Lembrando que é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Odds deste sábado de data FIFA. Teremos Senegal e Peru. Odd do Senegal 1.5, empate 4.1, Peru 6.25, amistoso internacional. Também teremos México e Portugal, jogão, hein? Às 10 da noite. Odd do México 4.3, empate 3.55, Portugal 1.78. Joga na KTO com responsabilidade, tá? Site para se divertir, proibido para menores de 18 anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!